Sempre lembrando que todos os artigos aqui passados você pode reprisá-los quantas vezes quiser. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Escreva Guardião Oxóssi. Baixe o app Palácio dos Orixás ou nos acompanhe através do site www.palaciodosOrixás.com. Guardião Oxóssi. O Cavaleiro de Aruanda, Cartomante de Lamar e de Iemanjá, a Fada do Amor. Ileaxé, Palácio dos Orixás, a casa aonde mora a fé. A verdade sobre qual o seu orixá de cabeça. Orixá de frente. Há diversos conceitos e estudos necessários para poder afirmar a alguém qual o seu orixá de cabeça, ou de que orixá ele é filho. Muitos lugares prometem. Dizem por uma consulta através da data de nascimento, signo, numerologia, qual o seu orixá, mas saiba que isso é impossível e explicaremos o porquê. Os orixás são representações das forças da natureza. Nós temos o costume de humanizá-los, os imaginando como pessoas. Mas tanto essa visão quanto a crença de que é simples identificar quais desses seres poderosos nos regem é algo muito superficial e infundado, segundo as religiões que os cultuam. O intuito deste artigo é orientá-lo com a verdade de que não há como definir uma fórmula para que você descubra seu orixá, e assim guiar os seus pensamentos para a compreensão dessas religiões brasileiras de raízes afro, que são a Umbanda e o Candomblé. O conceito dos orixás. Orixás são deuses representantes das forças naturais que regem todas as energias do universo. Assim como os santos, os deuses de outras religiões, eles protegem, unem e guiam toda a vida na Terra. O que muitas pessoas não sabem é que as religiões de cultura afro-brasileira são monoteístas. Um bom exemplo é se compararmos essas religiões ao catolicismo. Por exemplo, há um Deus, o qual por meio de seu amor procura estabelecer a harmonia entre os homens. E para isso, nos envia os anjos e os santos. Da mesma forma, se baseia as religiões provindas da essência da cultura africana, onde os orixás são como os anjos que existem para nos orientar. Esse Deus maior é chamado Olorum, que enviou seus filhos para nos guiar. Por sua vez, o seu filho mais antigo é o que devotou o seu amor à humanidade, é Oxalá. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó, que as voltas do mundo é grande, seus poderes são maiores. Desta forma, ele recebe o seu sincretismo como Jesus. Todas essas representações dos deuses do panteão da África compõem desde a criação as características principais do homem. Brasileiras, mas coração africano. A Umbanda e o Candomblé possuem suas raízes nas crenças africanas, porém são de formas diferentes. Ambas possuem diversas vertentes que ganham formas e cultos diferentes, dependendo da região onde foram estabelecidas. Porém, podemos destacar Candomblé. Esta é a religião de matriz africana mais conhecida no mundo, apesar de provir do animismo africano, onde seres não humanos possuem o conceito espiritual. Ela se difere em vários pontos, e isso não é somente de país para país, mas também há pontos distintos dentro do mesmo estado, por exemplo. A explicação é bem simples e fácil de compreender. Os povos que cultuavam as religiões africanas foram trazidos como escravos para nosso país. Eles já vieram de diversos pontos da África,
Não havia como estabelecer um contato para criar padrões e conceitos únicos. Sua fé e crença era a única coisa que eles puderam carregar de suas terras. Era os que mantinham confiantes e os permitiam ainda sonhar com a liberdade. Diversas gerações nasceram durante a escravidão e a prática de suas religiões prevaleciam de forma tímida e escondida. Pois seguir uma fé diferente da do seu Senhor era motivo de tronco e até mesmo a morte. Desta forma, os cultos foram ganhando formatos ainda mais diferentes, mas todos a mesma essência do poder dos orixás. Portanto, Candomblé não é uma religião criada no Brasil, mas também não segue à risca a sua prática idêntica, a sua origem africana. Umbanda. A Umbanda é uma religião que surgiu no Brasil em 1908. Ela mistura diversas tradições e crenças religiosas, com destaque as raízes afro, indígenas e a filosofia espírita. Apesar de lembrar bastante ao Candomblé, ao entendermos melhor seu conceito, poderemos observar as grandes diferenças. As principais divindades são sim os orixás, mas aqui há um culto maior à Santíssima Trindade em sua forma sincretizada, além da presença dos espíritos de caboclos. Pretos velhos, pombagiras e ciganos como guias, que são, por sua vez, a representação de uma figura urbana excluída, mas que ao desencarnar aceitam a missão de orientar aos que os procuram. A maior curiosidade sobre essa religião é que ela surgiu durante uma reunião espírita e foi instituída por um caboclo que se apresentou no corpo de Zélio, um rapaz enfermo que encontrou a cura com ajuda espiritual. Filhos e filhas de orixás, os orixás de cabeça. Aqui está um dos pontos mais interessantes e que mais desperta a curiosidade das pessoas que buscam conhecer um pouco sobre as ambas religiões. Quem tem conhecimento básico sobre as religiões de origem afro já se perguntou: qual orixá que me protege? Ou qual o meu orixá de cabeça? A resposta não é tão simples de conseguir devido a diversos motivos. Quando vemos análise de signos, datas e numerologia que te apontam como filho de um orixá, na verdade, eles podem até puxar por peculiaridades que remetem aos aspectos desses seres de luz. Porém, a precisão sobre qual o que rege de verdade a sua vida é impossível de determinar com dados tão superficiais. As pessoas praticantes de uma dessas tradicionais religiões podem encontrar em você pontos que lembram um tipo de orixá, água ou fogo, por exemplo, e até sentirem uma energia mais propensa a algum deles, mas nunca eles darão certeza com dados somente de confidência. Conversas nem em um jogo de búzios por meio de uma consulta convencional. Alguns apontamentos relevantes. Qualquer orixá pode nos auxiliar, não necessariamente só o de cabeça, mas carregamos em nós traços marcantes dos que estão presentes em nossa vida, dos que estão presentes em nossa linha de frente. Em algumas tradições, não são todas, não é somente um orixá que é o principal em nossa vida. Quando falamos de auxílio direto, na maioria das religiões afro-brasileiras, são 3 os principais responsáveis por uma pessoa. O orixá de frente. Esse é o mais conhecido dentre todos. É o que muitos entendem como orixá de cabeça e do qual nos denominamos como filhos. O orixá juntou. Esse segundo orixá
auxilia a mantermos nosso equilíbrio, nos levando sempre ao melhor caminho. O orixá ancestral. Ele é um orixá fixo, que não se modifica em nenhuma de nossas vidas. Descobrindo o orixá de cabeça na Umbanda. Para se conhecer o orixá de cabeça na Umbanda, é necessário mergulhar na religião. Um pai ou mãe de santo podem observar qual é a presença energética mais forte em uma pessoa. Mas somente o autoconhecimento e o fortalecimento da espiritualidade irão te mostrar com precisão qual o seu pai ou mãe de cabeça. Ou seja, ninguém melhor do que você para sentir a presença da vibração que te domina e te guia. Pois só olhando para o mais profundo do seu ser, você será capaz de observar o verdadeiro instinto que te impulsiona e que faz o teu coração bater mais forte. Sua verdadeira essência espiritual. Descobrindo o orixá de cabeça no candomblé. Assim como na Umbanda, no candomblé, a afirmação do orixá vem somente quando se faz a cabeça. Claro que a mãe ou pai de santo podem, através dos búzios, ver o orixá que está à sua frente naquele momento. Mas, como dito anteriormente, temos diversos orixás nos protegendo e guiando. E ao adentrar mais a religião, você pode se surpreender ao descobrir que quem regia aquele seu momento não é o mesmo orixá que é teu pai ou tua mãe. Portanto, se você não tem o interesse de participar dessas religiões, mas possui a curiosidade de descobrir seu orixá de cabeça, um jogo de búzios com um pai ou uma mãe de santo de confiança poderá sim te mostrar uma possível janela do teu espírito. Mas lembre-se que essa afirmação nunca poderá ser levada como a verdade absoluta, pois você pode estar sob influência de um orixá diferente em diversos momentos da sua vida. Então compreenda esses princípios antes de achar que foi enganado por algum representante religioso e, principalmente, não existe no mundo ninguém capaz de descobrir mais sobre sua vida e sua essência do que você mesmo. Use sua fé e os oráculos para buscar autoconhecimento e se fortaleça para poder viver o melhor que a natureza te envia.